Olá, amada igreja, com muita alegria que começamos mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 4, capítulo 4 e entrando um pouco no capítulo 5 do livro de Gênesis. Mas antes de nós começarmos a nossa Escola Bíblica Dominical, eu como aluno da classe de Gideão, eu convidei dois irmãos para nos falar um pouco sobre a perda que nós tivemos agora em janeiro do nosso querido aluno e irmão em Cristo, nosso irmão Pelé. E eu convidei duas pessoas para falar um pouco sobre Pelé. Um é o nosso querido irmão Bebeto, que conviveu durante muitos anos na classe com o nosso querido irmão Pelé, e a outra é a nossa irmã Miriam Coelho, até porque o nosso irmão Pelé tinha uma forte ligação com a família Coelho. Então convidei a irmã Miriam para nos falar um pouquinho sobre a saudade que esse irmão vai nos deixar. Bom dia, meus irmãos queridos. Foi atribuído a mim a oportunidade de falar sobre José Antônio, o nosso Pelé. Há 29 anos atrás, foi quando eu cheguei na Igreja Batista Sião. E a primeira pessoa que eu me tornei irmão e amigo foi nosso grande irmão Pelé. Ele fazia parte das classes de Gideão, de onde eu comecei fazendo parte. Dali ele me dava muitos conselhos e ele me servia de exemplo, que eu chegava na igreja, eu o encontrava, saía da igreja, ele ainda estava lá. Era ele quem levava um copo d'água para quando o pastor necessitasse de água, a água já está ali. No dia dos dízimos, ele ia à frente com seu envelope na mão, cantando com alegria, sorridente. Então aquilo, para mim, foi um exemplo de vida, um exemplo de crente. E eu pensava, eu quero ser igual a esse rapaz. Portanto, o Pelé para mim foi uma inspiração. Pelé para mim foi um espelho a ser seguido. Aquele homem que era um visitador nato. Na classe de Gideão, ao término da classe, ele costumava dizer: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E ali ele dava notícia de todos os nossos irmãos da classe que estavam enfermos. Foi uma alegria muito grande ter conhecido o nosso Pelé. Ele irá me fazer muita falta, porque quando eu chegava na igreja pela manhã, ele me recebia com um carinho tão grande. E dizia assim: Diácono Bebeto, da Madeireira Brotas. Ele costumava fazer essa brincadeira comigo. Então ele vai ficar marcado, enquanto vida eu tiver, eu nunca vou esquecer desse homem. Esse homem que Deus escolheu para servir. Um diácono, na acepção da palavra. Um crente como poucos. Pelé, para mim, eu repito, foi uma inspiração. Zeloso com a causa de Deus, zeloso com a sua igreja, zeloso com a denominação batista. Esse homem que causou-nos tristeza aqui na terra com a sua partida, mas certamente causou alegria nos céus, porque eu tenho a certeza que ele foi recebido por Jesus de braços abertos, dizendo: vinde, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Esse foi o nosso José Antônio, o nosso Pelé. Muito obrigado por ter me ouvido. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmão Gil me deu 3 minutos para fazer uma singela homenagem ao nosso saudoso irmão Zé Pelé, como família Coelho e como família Sião. Zé Pelé, o filho mais novo de Dona Cazuza, mãe de pastor Valdívio, como ele mesmo costumava dizer, será sempre lembrado de forma carinhosa por toda uma geração e por todos nós da família Coelho. Sempre presente em todas as atividades da Igreja Sião, fazia com alegria e mãos adestradas, como bem disse o nosso pastor Walter. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Na recepção,
sempre com um sorriso largo, convidando a todos para entrar e participar do culto. Tinha sempre uma palavra de encorajamento e de fé para quem chegava aflito. Começava orando, abre aspas. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, 1. E saímos fortalecidos na fé e confortados. No ministério de visitação e conforto, quem ficou enfermo e não recebeu uma visita desse irmão incansável? Só parou quando a visão não permitia mais. Foi mordomo fiel na casa do seu senhor, cumpriu o seu chamado de servo, diácono, com a coragem de um bom soldado, a perseverança do atleta forte numa corrida, a hospitalidade do fiel mordomo, do dono generoso da casa. Sua alegria, seu brilho e sua fé foi e será uma inspiração em nossas vidas e da nossa amada Igreja Sião. Grande é o Deus a quem o nosso amado irmão serviu com fidelidade. Vou ler 2 Timóteo 4, 7, 8, que diz: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. No céu nos encontraremos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. A tradução que eu vou ler diz o seguinte: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Imagina que isso é um diálogo entre Deus e Caim, onde Caim reclama por sua oferta não ter sido aceita. Irmãos, nós estamos diante de um fato terrível, que foi esse fato de Caim, esse homicídio que ocorreu no início. E para nós falarmos um pouco desse homicídio, acho que nós deveríamos analisar um pouco da família Adão, Eva, Caim e Abel. Pelo desenrolar da história como Moisés conta, provavelmente, com certeza, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas se nós olharmos o desentendimento que os dois começam lá no Éden, quando Adão coloca a responsabilidade para cima de Eva, imagina que a partir do momento que os dois são expulsos ali do paraíso, aqueles dois devem ter ficado em tremendo atrito de um jogando responsabilidade, um jogando a culpa para cima do outro. E alguns estudiosos falam que, como Deus diz para Eva que dela nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, provavelmente Eva imaginou que o seu primeiro filho, Caim, fosse esse. Então imagina que Caim deve ter sido criado em cima de todos os cuidados, mimos, super proteção, excesso de zelo, carinho, provavelmente uma criação diferente dos outros filhos, o que causa em Caim aquele péssimo mau comportamento, um comportamento de vaidade, de inveja, de ódio, de ira, de maldade, de atrito, todo um comportamento que nós vamos estar observando mais tarde, quando a gente for fazer um julgamento dele com outro professor que virá daqui a pouco. Então, observe o seguinte, que esse texto ele coloca após a oferta de Caim, que Caim ele verifica que a oferta dele não foi aceita, mas por que não foi aceita? E isso nós vamos ver agora com o próximo professor, o professor Raimundo. Maravilha aí. Queridos amigos, queridos irmãos, que a abundante graça do Senhor e a sua misericórdia se multipliquem em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Esta manhã, no domingo,
nós estaremos estudando mais uma lição do livro de Gênesis sob o seguinte tema: o que diferencia a oferta de Caim da oferta de Abel? Vamos aqui ver algumas coisas que o próprio texto sagrado nos mostra, e sob a luz da iluminação do Espírito Santo nós vamos aprender juntos aqui exatamente o que diferenciava, qual diferença havia, o que significava esses dois homens e as suas ofertas. Muito bem. Primeiro diríamos o seguinte, vamos ler o texto. Gênesis 4, versículos 3 a seguir. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Observe, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas, versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Estes dois homens representam dois estilos de vida, dois caminhos, dois tipos de adoradores. Adoradores fiéis e verdadeiros, representados por Abel, com vida fiel e fiel consagração, que adoram em espírito e verdade, que são submissos, que têm como base a submissão e obediência a Deus e aos seus caminhos, suas ordens, ao seu querer. E Abel, que é exatamente o oposto, que é desobediente, que é submisso, que é rebelde, e que busca, mesmo tendo esse estilo de vida contrário a Deus, contrário à sua palavra, adorá-lo, só que de forma reprovado que é por sua própria vida. Também representam luz e trevas. Abel representa a luz, os filhos da luz. Caim, os filhos das trevas. Abel representa o caminho que leva ao céu. Caim representa aqueles cujo caminho os levará ao inferno. Abel representa aqueles cuja vida agrada a Deus. Caminhos de vida, não é? Já Caim representa aqueles cujos caminhos são caminhos de morte, caminhos de destruição. Muito bem. Quanto à oferta, nós vamos agora analisar o peso da oferta de cada um. Nós vimos alguma coisa aqui sobre a vida de cada um. Caim, uma vida desastrosa, uma vida reprovável, uma vida, diríamos até, a vida dele, abominável diante de Deus. O proceder dele. Já Abel, a própria vida era uma oferta ao Senhor. Como resultado, vamos ver o efeito que isso trouxe na oferta que cada um dos dois ofereceram. A oferta de Abel trazia consigo a vida aprovada e agradável a Deus. A oferta de Abel trazia consigo em si a vida aprovada e agradável a Deus. Está dito em Gênesis 4:4, rememorando. E Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura uma oferta ao Senhor. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel trouxe dos primogênitos. Veja, a vida dele expressava o melhor para Deus. A vida dele era uma vida de consagração. Seus pensamentos, suas ações, suas emoções eram para Deus. Abel dominava o pecado. Como consequência, ele valorava aquilo que se deveria dar a Deus como sendo aquilo que era o melhor. E então ele vai para adorar a Deus, como verdadeiro adorador que ele era, e traz o melhor dos primogênitos das suas ovelhas, as melhores ovelhas, e da gordura. Ele não trouxe a ovelha raquítica, aleijada, manca,
manchada. Não, ele trouxe o melhor. E atentou o Senhor para Abel. É para a sua oferta. Porque tem gente que pensa que a oferta não é importante. Olha aqui. Deus atentou para Abel, para a vida de Abel, para o adorador e para a oferta do adorador. A oferta também é importante. A qualidade da oferta também é importante. A oferta revela a qualidade de vida do adorador, desde que a vida do adorador seja uma vida verdadeira, seja uma vida genuína, em verdade, em espírito e em verdade, sem simulacro, sem estardalhaço, mas em verdade, com autenticidade, sem cera, sem maquiagens. A oferta de Abel representa tudo o que a sua vida era. Ele dava o melhor de si, primeiramente em forma de viver, de proceder. E como tal, ele traz uma oferta que expressa o que sua vida era para Deus. Segundo, agora vamos ver a oferta de Caim. A oferta de Caim, de igual modo, reflete o horror, o ódio e a inveja que o dominava. Dentro dele havia o ódio, a inveja e o homicídio. Era um homicida. Gênesis 4:3 diz, e ao cabo de dias, e aconteceu que ao cabo de dias, ao término de dias, no decorrer dos dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas, para Caim, observe, Deus não rejeitou a oferta primeiro. Assim como Deus primeiro aceitou a oferta de Abel, aceitou a vida de Abel, e depois a sua oferta, e concomitantemente sua oferta, para Caim, e para a sua oferta não atentou o Senhor. O Senhor rejeitou a vida de Caim. O Senhor rejeitou o proceder de Caim. O Senhor rejeitou as motivações de Caim. E também não aceitou a sua oferta. Porque a oferta não podia ser aceita se a vida dele não era aceita diante de Deus, não era aprovada diante de Deus. Então, irou-se fortemente Caim e descaiu o semblante. Em lugar de buscar saber por que Deus não aceitou a sua oferta, a sua adoração, ele se revolta contra Deus. Este é exatamente o proceder de algumas pessoas hoje, quando são reprovadas no seu proceder pela palavra de Deus. Ao invés de se humilharem, ao invés de buscarem o Senhor com o coração quebrantado e contrito, elas se revoltam contra o anunciante, contra o mensageiro da palavra de Deus e contra a própria pregação, não sabendo que estão se revoltando contra o próprio Deus. O amor de Abel ao Senhor Deus, o amor de Abel ao Senhor Deus e a sua obediência a Ele o moveu a trazer o melhor das suas ovelhas. Caim era dominado por seus pecados terríveis: ira, cólera, ira, ódio, inveja, cólera, rudeza. Mas para Caim, versículo 5, 4, 5 de Gênesis, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se fortemente o semblante de Caim, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Caim procedia mal perante o Senhor e foi reprovado. Foi reprovado. Mesmo com adoração, mesmo trazendo ofertas que expressavam o que não era o melhor, porque a vida dele não era o melhor. A vida dele não expressava o melhor, então ele media a vida dele, a oferta dele era resultado do que a vida dele era. A oferta que ele trouxe era resultado do que a vida dele era. Ele não se consagrava a Deus, ele não procurava dar o melhor em vida e em sua vida para Deus. Lógico, ele não poderia trazer uma oferta que expressasse o melhor, porque a vida dele não procurava fazer o melhor, nem ser o melhor para Deus. Foi admoestado, corrigido, porém desprezou a correção do Todo-Poderoso. Tornou-se escravo de pecados e sentimentos ruins e trevosos. Tornou-se escravo de pecados e sentimentos ruins e trevosos. Acerca de Abel é dito: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ele, por essa oferta, depois de morto ainda fala. O próprio Deus deu testemunho de Abel. Observe, pela fé, outro ingrediente. Abel demonstra fé genuína, fé integral, fé obediente, fé submissa a Deus. Ele oferece a Deus pela fé maior e mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho. Ele alcança o testemunho de que Deus aprova a sua oferta. Certamente o fogo desceu sobre o seu sacrifício, era o sinal da aprovação de Deus. E Deus estava dando com isso testemunho dos dons
e da vida e da oferta de Abel, que mesmo morto pelo seu irmão, as suas ofertas e a sua vida ainda fala. Acerca de Abel é dito, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus atenta para o adorador, para o cultuante e para a sua oferta. Deus não atenta só para a oferta. Deus atenta para o que está dentro, não é? Do coração, da motivação do adorador. Abel tornou-se modelo de fé, obediência, consagração, obras justas. Tornou-se exemplo de aprovação dada pelo próprio Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Observe, maior sacrifício. Ele ofereceu. Abel é característico porque ele tipifica um tipo de pessoa, um tipo de adorador que oferece. E nós estamos vivendo uma época em que pessoas estão indo buscar apenas. Elas querem apenas receber. Elas oferecem muito pouco ou quase nada para Deus. Abel é o tipo de adorador que oferece. Ele oferece sua vida, ele oferece seus dons, ele oferece suas ofertas. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, observe, de suas dádivas a ele oferecidas, e por elas, depois de morto, ainda fala. Caim tornou-se modelo do que é reprovado, indigno. Caim era do maligno. Observe o que 1 João 3,12 diz, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras, as obras dele, Caim, eram más, perversas, trevosas, e as de seu irmão Abel, justas. Visto que esses dois homens representam dois modelos de adoradores, dois caminhos, dois tipos de pessoas que há na humanidade. Esses dois homens também tipificam a humanidade. De um lado, os perversos. Do outro lado, os justos. De um lado, aqueles que perseguem. Do outro lado, os perseguidos por causa da justiça. De um lado, os filhos da luz, os filhos das trevas. Do outro lado, os filhos da luz. Tudo que não presta é representado por Caim. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro é representado por Abel. Veja que Caim merece um destaque como paradigma, como modelo do que não presta, a não ser seguido, que não deve ser seguido nem imitado. Aqui Judas, penúltimo livro ou carta do Antigo Testamento, antes do Apocalipse, diz o seguinte, no versículo número 11 diz assim, ai deles, há um ai aqui para quem se assemelha a Caim. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E aqui cita também outras personagens que ao longo da história bíblica foram reprovadas por Deus. Mas vamos ficar só na primeira parte aqui, porque faz parte do tema. O personagem que nós estamos enfocando aqui é Caim e Abel. Neste caso aqui, Caim é visto como alguém que, se for seguir o seu modelo de vida, alguém seguir o seu modelo, seu modo de viver, seu modus vivendi, estará incorrendo num ai, isto é, no juízo, antes do juízo. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho da violência. O caminho de Caim é o caminho da desobediência, da desafeição natural. É o caminho daqueles que são homicidas. Foi o primeiro a derramar sangue. Foi aquele que abriu o caminho da senda de assassinatos e de mortes provocados pelo homem ao longo da história da humanidade, seja por homicídio, seja por guerra. Caim é paradigma daquilo que é mais afrontoso a Deus, porque está escrito na palavra de Deus, não matarás. E Caim matou. A primeira morte do primeiro ser humano, e justamente o primeiro justo que entrou no paraíso celeste, aguardando a ressurreição, foi Abel. Abel é o primeiro, foi o primeiro que entrou no paraíso. O primeiro. E foi justamente a sua morte foi causada por um homicídio, por seu próprio irmão, por seu próprio sangue. Veja como o ato de Caim
se multiplicou, se proliferou ao longo da história da humanidade, tem se multiplicado. Todos matam porque Caim matou. Caim abriu o caminho. Caim se tornou exemplo do exemplo mau a não ser seguido. O mau exemplo a não ser seguido. Mas Abel se tornou exemplo de justiça, exemplo de verdadeira adoração. E vive no paraíso celeste, com todos os santos que lá estão, povoando aquela região celestial, aguardando o glorioso dia de Cristo, o glorioso dia do Senhor, o glorioso dia da ressurreição, em que haverá festa, em que haverá uma festa como nunca houve nem haverá jamais, como aquela nos céus, para os santos, para os redimidos, porque o Senhor Deus diz, porque o ano dos meus redimidos é chegado, e o ano dos meus redimidos estava no meu coração. Está no profeta Isaías escrito isso. Meus irmãos e meus amigos, encerro dizendo, citando este versículo, Salmo 18, versículo 25, que expressa o caráter desses dois homens. Diz assim, Salmo 18, versículo 25, para com o benigno te mostras benigno, para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível ou indomável. Abel era íntegro. Abel era puro. Deus se mostrou puro e íntegro com ele. Abel era perfeito. Deus se mostrou perfeito com ele. Perfeito em progressão. Mas com o inflexível e indomável Caim, Deus se mostrou inflexível também e indomável. Que Deus nos abençoe. Que Deus, em sua misericórdia, nos guarde, tenha misericórdia de nós e abençoe, abençoando em abundante e multiplicada misericórdia a cada um de nós nesses dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer o professor Raimundo por estar sempre aqui disposto a estar apoiando a nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, tem uma conhecida minha que trabalha num órgão governamental que atende crianças e adolescentes com problemas psicológicos. E há poucos dias ela me conta que uma filha dentro do órgão, a mãe foi levar a filha para ser atendida e a filha tentou matar a mãe dentro do órgão. A filha deu um empurrão na mãe, que a mãe quase bateu a cabeça na quina da escada dentro do órgão. E realmente teve que chamar a segurança, tudo, pelo que a filha fez. Uma menina de acho, 14 anos, mais ou menos. E esses fatos se repetem rotineiramente dentro desses órgãos. São famílias completamente desestruturadas. Famílias que realmente carecem de muito cuidado e atenção de órgãos governamentais e da igreja. A gente observa que a família de Caim, de Adão e Eva, desde o pecado que ocorreu lá no Éden, que quando ele joga a responsabilidade para cima da sua mulher, imagina que após os dois serem expulsos e foram morar ali nos arredores, próximo ao Éden, até porque nós mostramos na segunda aula que a extensão do Éden era muito grande, então eles moravam por ali. Então imagina o grau de intriga que existia dentro dessa família, a ponto do seu filho cometer um grave homicídio, que nós vamos ver agora no próximo professor, e eu convido agora o professor Jurandir. Eu queria que o professor Jurandir fizesse uma espécie de um julgamento da atitude de Caim, porque a gente observa que o texto diz que Caim matou Abel, mas a gente observa o seguinte: são muitos agravantes que existem nesse homicídio. Não foi algo momentâneo, algo que surgiu assim do inesperado. O comportamento dele mostra a maldade que existia no seu coração. E eu gostaria de ouvir do pastor Jurandir, do professor Jurandir, até porque pela sua experiência em direito, eu acho que o senhor poderia nos dar uma avaliação maior do caráter e do fato em si. Por favor, professor.
Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Gildeval pediu-me para falar sobre o crime cometido por Caim a partir da perspectiva do direito penal brasileiro. Então, foi um crime, né? Foi um homicídio, na verdade. Mas o que é o crime? Como podemos entender o crime a partir do direito penal brasileiro? Nós temos 3 critérios para definir o crime. Temos o critério material, o critério legal e o critério analítico. Pelo critério material, crime é toda ação ou omissão que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados, ou seja, penalmente protegidos. Somente se legitima o crime quando a conduta proibida apresentar relevância jurídico-penal mediante a provocação do dano. Então, aqui nessa perspectiva do critério material, há crime quando há lesão ou perigo de lesão a um bem que é protegido pelo ordenamento jurídico. Então, realce aqui é a lesão. Só se legitima o crime quando esse bem que é protegido, né, que tem uma relevância jurídico-social, ele é ameaçado ou então ele é lesionado. Ameaçado de lesão ou lesionado. Pelo critério legal, crime é definido lá na Lei de Introdução ao Código Penal, no artigo 1º, né? No próprio código, o código em si, ele não define o que é o crime, mas na Lei de Introdução ao Código Penal, lá no artigo 1º, há uma definição do que seja o crime. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, essa reclusão ou detenção, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Então, assim, é considerado crime essa infração quando a lei atribui, imputa uma pena de detenção ou reclusão. Pode estar acumulada com multa ou não. Então, a perspectiva aqui é a atribuição da lei, a punibilidade, no caso, né? Detenção ou reclusão. E o critério analítico é um critério estrutural do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Típico porque atinge a tipicidade, né? O que está previsto na lei, lá no artigo 1º do Código Penal, diz assim, é um princípio, né? O princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia cominação legal. Então só pode haver crime se houver uma tipicidade, se houver uma previsão legal, né? Nula pena, sine lege prévia. Então o crime é um fato típico. Também é ilícito, né? É non lictus, como diriam os romanos. Ou seja, não é justo. E também é culpável, é reprovável. Então, o conceito analítico, o critério analítico é um critério estrutural. Então, crime tem essas 3 perspectivas: material, legal e analítico. A gente vai, na parte especial do Código Penal, conhecer ali as grandes famílias, né? Formalmente falando, né, dos crimes, tá? Então, na parte especial, encontramos as diversas classificações gerais dos crimes, lá pelos títulos. O título 1º, ali nós encontramos os crimes contra a pessoa, que nos interessa hoje. Título 2º, crimes contra o patrimônio. Título 3º, crimes contra a propriedade imaterial. Título 4º, crimes contra a organização do trabalho. Título 5º, crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Título 6º, crime contra a dignidade sexual. Título 7º, crimes contra a família. Título 8º, crimes contra a incolumidade pública.
Título 9, crimes contra a paz pública. Título 10º, crimes contra a fé pública. Título 11º e último, crimes contra a administração pública. O que nos interessa aqui é o título 1º, crimes contra a pessoa. O crime que Caim cometeu, agora já entrando aqui em Caim, foi o homicídio, né? Caim cometeu homicídio, que é um crime contra a pessoa, que está no título 1º. Mais especificamente considerado, né, como um crime contra a vida. Os crimes contra a vida estão nesse título 1º, né? Os crimes contra a pessoa. Artigos 121 a 128 do Código Penal. Mas o que é o homicídio, né? Que é um crime contra a vida, que está no título 1º. O homicídio vem lá do latim homines excidium ou excidium, né? A depender da interpretação que você tenha. Então, o homicídio é a morte de um homem injustamente provocada por outro homem. É a eliminação da vida de uma pessoa por outra, tá? Está previsto no artigo 121 do Código Penal, que diz assim: matar alguém, né? O código é bem lacônico. Matar alguém. Na verdade, o legislador está querendo dizer: não mate, né? Não mate alguém, porque é um desvalor, né? O legislador imputa um desvalor nesse fato social que é matar alguém, e que juridicamente nós chamamos de homicídio. Então, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá? Então, de maneira geral, o homicídio é punibilizado com uma pena que vai de 6 a 20 anos. Contudo, o homicídio cometido por Caim, na perspectiva do Código Penal, não foi esse homicídio simples aqui, né? Do caput do 121. Por que não foi? Porque este homicídio, ele é um homicídio, pode ser considerado como um homicídio qualificado. O homicídio de Caim não foi um homicídio simples, mas foi um homicídio qualificado. O que é um homicídio qualificado? O homicídio qualificado é aquele cometido em circunstâncias que tornam o crime mais grave do que ele é, né? Aquilo que nós lemos no caput é só o crime da maneira mais simples, mas o que Caim cometeu foi um crime ainda mais complexo, né? Que a gente chama de homicídio qualificado. Está lá no parágrafo 2º do 121. Se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil, inciso 4, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então os irmãos perceberam aqui que a pena é maior. Se no homicídio simples a pena é de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado a pena é de 12 a 30 anos. Tá? Eu não acredito que esse homicídio qualificado de Caim foi impetrado por motivo fútil. Mas o que é um motivo fútil? Motivo fútil é aquele motivo que se apresenta como antecedente psicológico desproporcional com a gravidade da reação homicida, né? Tendo-se em vista a sensibilidade moral média de cidadãos. O motivo fútil envolve maior reprovabilidade por revelar a perversidade e maior intensidade do dolo, né? Então, o que acontece aqui é que no motivo fútil há uma desproporção entre o antecedente psicológico, né, o imaginário aí do homicida, e a gravidade da sua reação. Tá? Deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, rompimento de namoro. Aí o rapaz, né, comete homicídio porque terminou o namoro. Um motivo fútil entre uma situação dessa e aquilo que ele perpetrou, o próprio crime. Tá? O fato da vítima ter rido
do homicida? Porque a vítima riu do homicida, o homicida, né, vai lá e pratica o crime. Motivo fútil, né? Ciúmes, motivo fútil. Então há uma desproporção entre o ato praticado e a causa, né, que deu origem àquele ato. Então motivo fútil faz parte do crime qualificado. Mas no inciso 4 nós temos também a traição, a emboscada, né, ou a dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que me parece enquadrar-se aqui o caso de Caim, né? Traição, houve uma traição, houve uma emboscada, né? Houve um recurso que dificultou a defesa de Abel. Por exemplo, lá no versículo 8 do capítulo 4 de Gênesis, ele diz assim: vamos ao campo, né? Eu já havia ali uma atitude dolosa. Então, havia uma emboscada, né? Havia um motivo ali ligado à traição, tá? Então, o crime qualificado tem essas características: o motivo fútil, ou a traição, a emboscada, tá? Ou dissimulação. E esse é o crime qualificado, que é sempre um crime doloso. Só há crime qualificado no dolo, né? Dolo é a intenção de matar. Agora, estamos já nos finalzinhos dessa interpretação penalista. Aí o juiz vai dar a sentença. Há 3 fases na mediação, né, da sentença, que a gente chama uma matemática jurídica, a dosimetria da pena, tá? Aqui trata-se de homicídio doloso, né? Houve dolo, houve intencionalidade, um homicídio doloso qualificado, tá? Então, na primeira fase, já que a pena base para um homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, eu aí escolho, pela livre motivação que o juiz tem, eu escolho 20 anos, tá? Considerando antecedentes, conduta social, comportamento social do réu, o motivo do crime, a circunstância do crime, eu aí dou 20 anos. Na segunda fase, nós temos os atenuantes e agravantes, que é sempre um sexto, né? Para atenuar, diminuir ou agravar. Aí nós temos 2 referenciais de atenuantes e agravantes: o artigo 61 e o artigo 65. No artigo 61, nós vemos circunstâncias agravantes, e no 65, circunstâncias atenuantes. Eu não vislumbrei nenhuma circunstância atenuante, né, no artigo 65. Mas no artigo 61, eu vislumbrei circunstâncias agravantes, né? A linha A, motivo fútil ou torpe, tá? Então houve ali um motivo torpe. Fútil não, mas torpe. Mas eu não quero insistir muito nessa linha A, mas vou insistir na linha C e na linha E. A linha C diz o seguinte: traição, emboscada ou mediante simulação. E a linha E, né, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Então está aqui enquadrado nas linhas C e E a circunstância agravante, né? Circunstância que vai agravar a pena, porque houve traição e houve emboscada, e também um atentado contra a vida do irmão, tá? Então aqui eu vou aumentar a pena. Eu já dei 20 anos, aqui nessa segunda fase da dosimetria eu vou agravar, né? Vou acrescentar 1/6, que é 1/6 da pena base. Eu já dei 20 anos, é 1/6 desses 20 anos. Portanto, se é 1/6 desses 20 anos, na verdade aí são 3 anos e 3 meses. Então, como eu dei a pena base em 20 anos, eu vou acrescentar 3 anos e 3 meses. Aqui eu já tenho a pena, né? 23 anos e 3 meses. Mas existe a terceira fase da dosimetria, né? Nessa terceira fase, nós vamos encontrar as majorantes e minorantes. Se na segunda fase nós temos as atenuantes e as agravantes, na terceira fase nós temos as majorantes e minorantes. A terceira fase, o juiz vai analisar as causas especiais de diminuição ou aumento da pena, tá? Que são as majorantes ou minorantes. Se a pena base eu dei 23 anos e 3 meses, aqui eu vou ver se há majorantes ou minorantes. Veja,
não há majorantes no caso de homicídio qualificado que se enquadre nesse caso de Caim. Por que aqui? Por exemplo, no 121 parágrafo 4º, né, um aumento de pena, tem uma situação que poderia aplicar, mas não é o caso, porque diz aqui assim: sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Então aqui não se enquadra em Caim e Abel, porque eles não eram menores de 14 anos e nem maiores, né, de 60 anos, nenhum dos dois. Então não se enquadra aqui, não há como majorar aqui. Mas eu encontro aqui, né, uma minorante aqui no parágrafo 1º do 121, que diz aqui assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui não houve provocação da vítima, mas aqui houve, né, um relevante valor social ou moral. Que relevante valor social ou moral foi esse, né? O ter sido rejeitado por Deus. Deus rejeitou a oferta de Caim. Na verdade, rejeitou o comportamento de Caim, né? Deus, que é esse grande outro, no momento que ele rejeita, Caim, ele enxerga a si mesmo, enxerga a sua natureza maligna, enxerga a sua, os seus pecados, né? E diante disso, ele se sente minorado, né? Ele se sente rejeitado. E aquilo, para aquele contexto do Antigo Testamento, não ser reconhecido por Deus, havia uma grande relevância moral ali. Então eu posso puxar por aqui e diminuir a pena de Caim, né? Já que nós podemos diminuir a pena de 1/6 a 1/3, eu vou reduzir aqui 1/6, né? Então, se a pena base foi 23 anos e 3 meses, eu aqui diminuo esses 23 anos e 3 meses menos 1/6, né? Eu considero que houve aqui esta minorante por causa do relevante valor, né, social para aquele contexto. Então a pena final vai ser 15 anos e 3 meses. A pena de Caim, né? Vamos dizer assim, juridicamente falando, depois de passar por essa dosimetria toda, crime, um homicídio doloso qualificado seria 15 anos e 3 meses, tá? E ele cumpriria aí esta pena e começaria a cumprir, né, com regime fechado, tá? Mas eu quero sair aqui do direito penal e fazer umas breves considerações bíblicas, tá? Então, saindo um pouco do direito penal, a gente vai compreender que Caim e Abel, né, a história deles encontra-se lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 a 16. Eu não vou ler para não demorar-me mais, mas o versículo 1, né, diz que Adão e Eva tiveram um filho. Primeiro chamaram ele de Caim, e o versículo 2 de Abel. É interessante aqui que é um jogo, né, um jogo de palavras nesses nomes, né, que prefiguram já o destino deles. Caim, irmãos, vem lá do hebraico Caim, né? Pertence à raiz etimológica can, significa bater, golpear, malhar o ferro, né? Caim é lança, é arma, né? Significa ferreiro. Então Caim evoca um objeto perfurante, contundente, é o som estridente do ferro na bigorna, né? É algo metálico e ao mesmo tempo é algo que está ligado a golpe, né? Esse é o significado de Caim. E Abel, Hebel, Hebel significa vento, sopro, hálito, vapor, névoa, fumaça, né? É um breve sopro, que foi a vida de Abel, né? Então esses nomes caracterizam já o destino deles, digamos assim. É um jogo de linguagem. O pontiagudo, né, o violento matou o vento, a névoa, que foi Abel, né? Então, o versículo 4 e 5 diz que agradou-se Deus da oferta de Abel, ao passo que não agradou-se da oferta de Caim, né? Deus agradou-se, é muito lacônico. Por que Deus
agradou-se da oferta de Abel e não agradou-se da oferta de Caim, né? Abel ofereceu a fina flor do seu rebanho, né? Conforme Hebreus 11:4, a aceitação da oferenda foi por causa da fé que ele teve. O que é que diz Hebreus 11:4? Diz aqui assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel está ali naquela galeria da fé, né? Então, o que ele agradou não foi tanto a oferta em si, mas a sua conduta. Ele era um homem de fé, tá? Já Caim, por sua vez, conforme 1 João 3,12, diferente de Abel, tinha um estilo de vida que desmentia a sua oferta, né? O que é que diz 1 João 3,12? 1 João 3,12: não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então o problema, me parece, não está na oferta, né? Mas está na conduta, no estilo de vida dele, tá? Então, Provérbios 21:27 diz: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna, tá? Então, por isso é que o versículo 7, né, diz aqui, Deus dizendo para Caim: olha, se procederdes bem, não é certo que serás aceito. Isso antes dele cometer o crime. Então a questão não é a oferta em si, tá? Não é a oferta em si, mas é o ofertante, tá? Então, portanto, não foi em razão do tipo de oferta, tá? Alguns poderiam dizer, alguns já disseram no passado, porque foi um modo de vida. De um lado havia, né, o modo de vida pastoril, do outro lado o modo de vida agrícola, tá? Caim representava o modo de vida agrícola e Abel o modo de vida pastoril. E como aquelas alianças eram feitas através de sacrifício cruento e havia sangue, Deus alegrou-se mais, gostou mais do sacrifício de Abel, que era um pastor. Não é isso não, tá? E também não é a questão da melhor oferta ou a pior oferta, né? Abel deu do melhor que ele tinha e Caim não, deu aquilo que não era tão bom. Não foi isso não, tá? Está ligado ao estilo de vida, tá certo? Ao estilo de vida que agrada a Deus. Portanto, é isso que a gente tem de compreender, né? Abel, ele era justo diante de Deus, mas Caim, ele era maligno, ele tinha um comportamento, né, agressivo, e no momento que Deus rejeita a oferta dele, ele se enxerga nesse grande outro que é Deus, e aí que a irascibilidade dele aumenta mais, e ele transfere, ele projeta para seu irmão as suas frustrações, as suas insatisfações, tá? Então atentemos a isso, que é o estilo de vida do adorador. Que o Senhor nos abençoe, que o Eterno, que dirige os passos dos homens, dirija os nossos passos, supra as nossas necessidades em glória e nos robusteça da força que vem do alto. Amém. Muito obrigado, pastor Jurandir, por sua brilhante aula. Eu convido agora os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Adão morreu com 930 anos. Se ele morreu com 930 anos e os seus dias depois que ele gerou Sete foram de 800 anos, então ele teve provavelmente Sete com 130 anos. Naquela época isso era possível. Aí alguém fala assim, mas espera aí, e quais são os filhos de Adão? A Bíblia diz que ele teve filhos e filhas após Sete. A gente observa aqui, minha avó teve 12 filhos. Minha mãe, inclusive, era a primogênita. Aqui no Nordeste é comum a gente ver famílias com 20, com 30 pessoas.
30 filhos. Agora imagina Adão, que viveu 930 anos. Quantos filhos e filhas Adão teve? Alguns pesquisadores comentam que Adão deve ter tido provavelmente ali mais ou menos 60 filhos, entre filhos e filhas, mais ou menos o número de 60. Provavelmente ele deve ter tido esse número de filhos e filhas, Adão e Eva, o casal. Né? E quem pode ter sido essa descendência de Caim? A descendência não, com quem Caim se relacionou para poder ter crescimento, esse crescimento populacional? Provavelmente Caim teve um relacionamento consanguíneo, ou com irmã, ou com sobrinhas, ou com irmã, ou com sobrinhas, isso o texto não diz, mas provavelmente era comum casamentos consanguíneos, inclusive no Egito Antigo, inclusive na Idade Média, como forma de manter o patrimônio entre a família, era comum ter casamentos consanguíneos, que isso passa a ser proibido logo depois, lá para Moisés, depois isso passa a ser proibido. Mas observe o seguinte, que provavelmente esse crescimento se deu dessa forma, casamentos consanguíneos entre irmãos e sobrinhas. Agora eu convido o nosso querido pastor Walter para falar um pouco sobre as consequências do ponto de vista teológico para a vida de Caim após esse seu pecado. Por favor, pastor Walter. Bom dia, meus prezados irmãos. É com muito prazer, com muita alegria, que voltamos à Escola Bíblica Dominical. E desta vez para tratar de um tema que se refere ao pecado dos primeiros pais. A todo aquele envolvimento, todo aquele entorno que a Bíblia tem acerca do primeiro pecado. Nós vamos falar sobre Caim. De um modo muito rápido, as implicações teológicas do seu pecado. Ah, Caim! Você era o orgulho de sua mãe. Foi o primeiro filho. E olha o nome que Eva lhe deu. Caim. E tem um significado. Significa que com a ajuda de Deus, eu adquiri um homem. Pelo orgulho que ela teve quando viu você pela primeira vez. Na verdade, meus irmãos, esse nome Caim é um jogo de palavras. E é um jogo de palavras porque significa adquirir, conseguir, obter, ganhar. E em hebraico vem do verbo caná. Então, caniti significa eu obtive, eu consegui, eu adquiri. E daí o nome veio se tornar o que nós conhecemos, Caim. Pois bem, voltando então a essa figura tão controvertida, ele e o seu irmão Abel tiveram exatamente a mesma atenção, a mesma criação, a mesma formação. E claro que eles sabiam de Deus e sabiam da comunhão que existia entre os seus pais e o modo como ele foi criado e o Criador. Descobrimos uma coisa, que Caim tinha talento para a agricultura, enquanto o seu irmão Abel tinha talento para a criação de gado, aliás, gado pequeno, o gado ovino. A pergunta, então, é a seguinte: por que Caim tirou a vida do seu irmão? Quais as consequências, então, desse momento de ira na vida de Caim? Mas, sobretudo, que lições nós aprendemos deste fato, deste evento, dessa situação? Bom, a história, ela tem uma narrativa muito simples. De um modo geral, as histórias, as parábolas, não estou me referindo que é uma parábola, mas as histórias como contadas no Antigo Israel e no Oriente de um modo geral,
elas vinham numa roupagem muito simples. E eu quero ler esse comecinho da história na chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Sabe como é que diz? Eu leio para os irmãos. Diz assim: um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, seu irmão, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Eu estou lendo na Nova Tradução à Linguagem de Hoje. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Essa é a história. Mas espera aí, eu disse que era coisa simples? A narrativa é simples, mas as implicações são seríssimas. O problema, meus amados, é que Caim, o vilão da história, ele perdeu o foco na sua vida. E a Sagrada Escritura nos ensina, e ensina com muita propriedade, que acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Esse clássico trecho que todos nós conhecemos está aqui na Nova Versão Transformadora. Também Caim não olhou para a soberania, para a justiça e para o governo divino. E não diz a Escritura Sagrada que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, lhe serão acrescentadas? Então, meus amados, criados com a mesma piedade, um coloca seus olhos no bendito Criador, mas o outro foca no seu próprio interesse e sai perdendo. E é sempre assim. Quando alguém coloca o seu eu no lugar de Deus, ele perde. Gênesis 4, de 9 a 16, que é o restante da história, diz o que foi que lhe aconteceu. Mais tarde, diz o texto na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Mas que insolente, não é? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então disse Deus: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Eu terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança.
Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Node, que fica a leste do Éden. Então vamos agora às implicações teológicas. Primeira coisa que eu vejo, meus amados, é que o problema de Caim não era a sua profissão, então não era o seu ofício. Lembremos que ele era agricultor e o seu irmão era criador de ovelhas, porque essa era a cultura de Israel, plantação e criação de gado. Ambos oferecem uma oferta a Deus, frutos da terra e o primeiro cordeirinho. Uma oferta não agradou ao Senhor e a outra sim. Caim sabia que estava errado e a palavra do Senhor a ele deixa muito claro. Olha como é que foi dito. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Pense direitinho, minha irmã. Meu irmão, pense direitinho. Muita gente tem se aproximado do culto ao Salvador de modo equivocado. A Bíblia chama isso, sabe de quê? De fogo estranho. Está em Levítico 10, de 1 a 3, essa expressão. E no livro de Atos, capítulo 5, do primeiro verso em diante, há um caso de fogo estranho. Ananias e Safira, o casal que quis enganar a Deus. Pavoroso é que Nadab e Abiú, na história do fogo estranho, e Ananias e Safira, no relato da mentira, morreram. Então vamos lembrar outra coisa. Deus é amor, realmente. 1 João 4,8. Mas Deus é igualmente um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Caim foi um mentiroso. Sua resposta a Deus mostra o seu mau coração. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Olha a mentira dele. Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Mesmo assim, olha a misericórdia de Deus. Mesmo assim, Deus lhe deu uma oportunidade. Ele ficaria vivo, mas ele seria errante. E aqui surge uma outra implicação, a segunda implicação. O castigo é a consequência de seu crime, de sua arrogância e de sua mentira. O verso 10 diz: da terra o sangue do seu irmão está gritando e pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Consciência pesada e consequências cósmicas até. Quando diz que o sangue do teu irmão, do seu irmão, está gritando e que quando preparar a terra não vai produzir nada, isso nos mostra, isso nos faz lembrar, testemunhar até da desolação em certas áreas lá do Oriente. O que é, aliás, uma coisa assustadora, meus irmãos. Andar por aquele deserto do Sinai, no Egito, ou no deserto da Arábia, que abrange, aliás, 9 países, os Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Iêmen, Iraque, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Jordânia. O deserto de Arafá, entre Jordânia e Israel, o Wadi Rum,
tremenda região onde está inclusive a cidade de Petra, na Jordânia, o deserto do Néguev, em Israel. Esse é o ambiente que Caim vai encontrar e tentar cultivar com insucesso. E aí vem a terceira implicação. Caim entra num estado depressivo que chega a dar pena. É a terceira implicação do seu pecado, então. E ele se expressa a Deus. Ele disse: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra e eu terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E a Bíblia diz que realmente ele saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Meu Deus, que drama na vida de Caim. Mas o verso 12 registra uma das condenações dele. A condenação diz: você vai andar pelo mundo sempre fugindo. E os versos seguintes mostram o seu pranto, como acabamos de ler para os irmãos. Agora, meu irmão, irmã querida, não adianta procurar no mapa do mundo antigo a terra de Nod que você não vai encontrar. Sabe por quê? Nós encontramos com muita facilidade a Assíria, a Babilônia, a Caldeia, a Fenícia. Tudo isso está lá no mapa do mundo antigo. Arã, o Egito, Canaã, Moabe, Edom e outras tantas. Mas não vai encontrar a terra de Nod. Sabe por quê? Porque essa expressão, terra de Nod, Eretz Nod, em hebraico, quer dizer apenas isso: terra dos nômades. Nod é nomadismo, é andar de lugar para lugar. Eu fico 6 meses aqui e saio, vou morar mais 6 meses, 8 meses em outro lugar, eu saio dali, vou passar mais 12 meses naquele outro, e depois disso eu venho para... Eu saio procurando lugar onde habitar, sempre errante, em nomadismo naquelas terras. São os sem teto. Foi o que aconteceu com o nosso Caim, nossa personagem da história, o sem teto. Assim é quem não tem foco no bom Deus, Criador dos céus e da terra, alguém que o abandona, que o deixa, que mente para ele, que o ironiza até, o malicioso para com Deus. Ele não tem endereço de chegada, ele não tem referências, ele não tem destino e ele não tem um teto para se abrigar. Por isso, meus amados, que não nos aconteça de apresentar um culto falso, um fogo estranho, de mentir, de ser violento e de perder as ricas bênçãos de um culto santo, puro e agradável ao Senhor e a sofrer as implicações do crime de Caim. Que o Eterno, então, nos abençoe, que nos proteja e conduza cada um dos irmãos, cada uma das irmãs e cada família em vitória. Aquela vitória que Cristo nos promete. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Walter, por sua contribuição, sua participação em nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, é isso aí, a lição número 4, é esse fato marcante, esse fato terrível, esse homicídio que ocorreu, o primeiro homicídio na história da humanidade. Vale salientar que o Caim realmente, de fato, da mesma forma como seus pais foram tentados pela serpente, nós devemos imaginar, relembrar que o inimigo ele estava rodando aqui na terra e o tempo todo ele estava tentando e continua tentando o ser humano. E nessa Caim fraquejou e caiu em tentação. Eu quero agradecer a todos pela EBD de hoje e estamos sentindo mais uma vez tristes pela partida da nossa querida irmã Ana.
E eu selecionei algumas pessoas para poder falar um pouco sobre a nossa irmã Ana, e um dos fatos me surpreendeu, que eu não sabia. Uma das pessoas que trabalhou muito evangelizando a irmã Ana foi nossa querida irmã Fátima, e eles vão estar falando um pouquinho para a gente agora de manhã. E aí eu convidei a irmã Cláudia Paim, irmã Fátima, e também o irmão Eudes, que trabalhava constantemente ali com a irmã Ana, e eu gostaria de ouvir um pouco o depoimento dessas três pessoas. Queridos irmãos, graça e paz. Nesse momento de saudade que certamente toda a igreja está experimentando pela partida de nossa irmã Ana Maria Barreto para o lar eterno, gostaria de tentar deixar registrado um pouco daquilo que experimentamos nos anos de convivência com essa estimada irmã em Cristo, pois certamente, por mais que fale, não conseguirei expressar tudo o que ela representou para mim e para a membresia de Sião como um todo. No seio familiar, pude perceber o esteio que ela representava para seu marido, filhos e a família de um modo geral, o que nos conduz a enxergar em sua vida o exemplo da mulher virtuosa, destacada em Provérbios 31, de 7 a 31. Não deixem de ler ou reler esse texto. Seu envolvimento e dedicação no departamento de Novos Decididos, ao longo dos 7 anos, cativou a todos e deixou marcas profundas na vida de cada um dos alunos e demais integrantes do departamento, motivando-os sempre a crescer no entendimento e prática da grande comissão. Executou com esmero e eficácia as atividades que chegavam em suas mãos como segunda vice-presidente, sendo um apoio efetivo e constante ao nosso pastor Walter e demais irmãos componentes da diretoria executiva. Embora tenha tido pouco tempo no corpo diaconal, podemos afirmar com testemunhos vivos que sempre foi a diaconisa em todos os anos de membresia, pois sua vida sempre esteve marcada com servir ao outro, especialmente aqueles mais necessitados, o que é a síntese do diaconato. Mas de todas as qualidades que podemos citar, a mais importante e que devemos ter sempre em nossa memória é que Ana Maria Siqueira Campos Lobo Piton foi uma serva fiel ao Senhor Jesus, comprometida com a palavra de Deus e que sempre buscou dar o seu melhor em prol da expansão do reino de Deus. Glória, pois, ao nosso grandioso e soberano Deus, por ter nos dado o privilégio de conviver com esta amada irmã. Que assim, irmãos, estejamos nos alegrando nele, nesse Deus soberano e grandioso, e nos fortalecendo uns aos outros. Deus nos abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Estou aqui para falar um pouco da nossa irmã Ana Maria, que nos deixou no domingo passado. Ana trazia em seu cartão de visita um sorriso largo, sincero, uma voz doce, mansa, mas firme, decidida. Ana sempre foi decidida. Ana teve uma história de vida incrível, sempre lutou por tudo que ela acreditava. Seu casamento com Renato era uma história de novela. Sempre quis fazer um chá de mulheres para que ela pudesse contar como Deus a proporcionou com esse presente que foi Renato na vida dela. Ana deixa um enteado que ela criou como filho desde cedo, deixa 2 filhos, a qual agora nos cabe o papel de continuar orando, visitando e acompanhando eles nesse momento de luto e de dor. Para a nossa igreja, Ana deixa um grande legado, uma história que jamais será esquecida. Ana, juntamente com Eudes e a nossa irmã Rosália, tomavam conta, e agora eles dão prosseguimento sem ela, de uma classe muito importante na nossa EBD, a classe dos Novos Decididos, onde foi totalmente reformulada.
Eles tinham a visão de que o novo decidido, ele precisava, tudo que estudava, tudo que aprendia, colocar logo em prática e estar se desenvolvendo já na obra do Senhor. E assim eles seguiram, foram bem-sucedidos e irão continuar trilhando esse caminho, não tenho dúvida. O que eu levo de Ana, uma grande amizade. Nesses últimos 5 anos, estreitamos bastante os laços. Ana abençoou muito a minha vida e a vida da minha família. Ana abençoou a vida de todos que puderam beber perto dela, beber da sua companhia. Doutora Ana, ela usou os seus talentos como advogada, como psicóloga, como esterco na obra do Senhor, assim como Paulo. Ana foi uma grande filha, irmã, esposa, mãe, enteada, amiga, e agora ela descansa da sua lida nos braços do Pai. Hebreus 12:12 nos diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Vamos seguir, irmãos, nos alegrando na esperança de que um dia estaremos não só com Ana, mas com todos os nossos irmãos e amigos que têm nos deixado de uma forma tão assustadora, tão surpresa, tão prematura aos nossos olhos. Mas sabemos que tudo está no tempo e no controle do nosso Deus. Que o Senhor em Cristo conforte os nossos corações. Amém? Deus abençoe. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é dada a todos os irmãos em Cristo. Olha, quando nós vamos falar da nossa amada, querida irmã Ana, falta-nos palavra, porque era um exemplo de irmã, de amiga, de conselheira, advogada, psicóloga. Nós éramos tudo uma para a outra e ela para todos nós. Como eu a ganhei foi na minha cadeira de trabalho do salão de beleza. Então ela se converteu e foi esta bênção que todo mundo viu na igreja, né? Então é assim, é comovente falar de Ana, mas que Deus a levou, Deus nos deu, Deus a levou, e seja louvado o nome do Senhor. Então eu sei que pastor Walter e todos nós estamos sentindo muito a sua falta. É doloroso falar de Ana, mas a alegria está no nosso coração, porque o viver é Cristo e o morrer é vitória. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A ordem antiga passou para a nossa irmã Ana Lobo. Suas dores já não se encontram mais, tem fim. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais sofrimento, não haverá mais limitações. Ela foi revestida de um corpo incorruptível para viver a mais completa alegria diante do Senhor Jesus Cristo, a quem amou, a quem se dedicou, a quem seguiu. Nós louvamos o nome do Senhor pela vida da nossa irmã. É isso aí, meus irmãos. Quero agradecer a todos pela presença, por mais uma escola bíblica dominical. Quero dizer que domingo que vem tem mais escola bíblica, continuando o estudo do livro de Gênesis. Um grande abraço a todos e até domingo que vem.